Oi, eu sou a Silveira e esse é o vídeo mais feliz do meu canal até agora porque eu vou falar sobre o meu autor favorito, Malba-Tahan. De nome original, Júlio César de Melo Souza, Malba-Tahan foi um personagem que ele criou para conseguir contar suas histórias e um dos diferenciais, são dois diferenciais que eu acho que me prenderam muito nos livros, nas obras de Malba-Tahan. A primeira é que ele aborda muito as questões, contos que são ambientados no Oriente Médio, as áreas da Arábia, Pérsia, Índia. E ele traz muitas coisas que são da cultura, da filosofia, religião, da arte, daqueles lugares, e que normalmente a gente não teria muito contato, porque a gente sabe que a gente não aprende muito sobre o Oriente Médio na escola, a gente não aprende muito sobre a cultura do Oriente Médio na escola. Então é muito interessante ver isso, e ele consegue passar essa cultura, consegue passar essa coisa que é muito diferente da nossa, né? Do povo brasileiro em alguns pontos, em outros é até semelhante. E ele consegue passar isso pra gente de uma maneira muito didática, porque além de contador de histórias, ele era um pedagogo. E o primeiro livro que eu li de Malba-Tahan foi o clássico, né? O Homem que Calculava, que eu acho que... Eu não sei porque as pessoas só falam sobre esse livro. Ele é realmente muito bom, ele é tudo isso que falam, mas ele não é a única obra legal de Malba-Tahan, sabe? Eu acho que O Homem que Calculava mudou a minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca fui muito boa em exatas, em matemática, nessa área de conhecimento. Então, eu acabava muitas vezes esnobando e desmerecendo a matemática. E quando eu li esse livro, eu acho que ele abriu meus chakras. Existe a Ace de antes e a Ace de depois de O Homem que Calculava, porque eu entendi que a matemática, ela não precisa ser só aquela coisa chata que muitas pessoas acham que ela é. Só aquela coisa, aqueles cálculos enormes e equações e não sei o que. A matemática, ela tá muito atrelada à filosofia, às artes, à poesia, à caligrafia. E ver como a matemática e a filosofia se misturam em O Homem que Calculava foi uma coisa muito impressionante e muito divertida. Então eu fiquei muito grata de poder ter essa outra visão, de poder fugir daquele preconceito que eu tinha com matemática e poder dar mais valor a essa ciência. O Homem que Calculava segue uma estrutura de histórias que vão entrando dentro uma da outra, e cada vez que essas histórias vão se desenvolvendo, tem um novo probleminha, que é um problema do cotidiano, sabe? De divisão de dinheiro, ou com relação a número de camelos, esse tipo de coisa, bem da ambientação mesmo. E o calculista, ele vai lá resolver esses problemas com uma agilidade e uma confiança que é muito divertida de você enxergar, e você até tenta resolver os problemas antes de ler a resolução, porque você quer saber se você pensou a mesma coisa que o calculista. Eu tentava fazer isso, mas muitas vezes eu não conseguia. Inclusive, em muitos dos problemas, que quando eu li a resolução, eu acabava não entendendo, acabava não fazendo muito sentido pra mim. E essa foi a única coisa que me incomodou em O Homem que Calculava. Mas apesar disso, eu não fiquei incomodada com a leitura em geral, tanto que eu li esse livro. Eu acho que umas 10 vezes desde que eu ganhei ele, eu tava no fundamental quando eu ganhei esse livro. E eu fiquei tão impressionada, tão alegre com esse livro, que eu fui pesquisar outras coisas do autor pra ver se ele tinha mais livros ambientados no Oriente Médio, que é um grande interesse meu. Inclusive vai sair vídeo no canal depois sobre... Porque meu TCC ele vai ser sobre isso, né? Vai ser sobre cultura árabe e a relação dela com a moda. Mas o que interessa é que eu fui pesquisar outros livros de Malba-Tahan e eu tive a grata surpresa de descobrir que a maior parte dos livros dele são ambientados no Oriente Médio. Ai, gente, eu fiquei extasiada, porque é uma cultura que eu acho muito impressionante, muito rica, sabe? Muito mágica, por assim dizer. E nessa pesquisa, eu conheci Minha História Sem Fim, que foi o segundo livro que eu li dele. E esse livro tem uma coisa muito peculiar que se parece um pouquinho com O Homem que Calculava, que é essa estrutura de uma história que vai entrando dentro da outra e vai se ligando à outra. Mas o diferencial é que, se no Homem que Calculava essas histórias tinham que ter resolução, nesse livro nenhuma delas tem resolução. Porque você lê o título, Minha História Sem Fim, você pensa, tá, são várias histórias, que inclusive lembra o livro das Mil e Uma Noites, né? Que quando eu li esse título, Minha História Sem Fim, eu pensei, referência, uma inspiração clara às Mil e Uma Noites, mas você acaba esquecendo um pouco essa parte. Nossa, Minha História Sem Fim. Você imagina que em algum momento elas vão se resolver, mas elas não vão.
Tá no título do livro, são 1000 histórias sem fim. Tá bom que esse volume que eu tenho, ele é só o volume 1, porque a editora que eu comprei todos os livros do Mabatahan não publicou o volume 2 por algum motivo. Até agora eu não entendi porque ela publicou vários outros dele e não publicou o volume 2. Mas eu acredito que o volume 2, ele é só uma extensão, um acréscimo de histórias e não a resolução delas. Pode ser que tenha a resolução de algumas, que eu chamei de histórias pilares, que são as historinhas principais que vão guiando as outras que vão entrando nelas. Mas eu acredito que a maior parte dos contos realmente não se resolve e fica por isso mesmo. E assim, o livro avisou, né? Tá no título dele, são 1000 histórias que não tem fim. E se você escutou essa minha descrição de histórias que não se resolvem nunca, e você ficou apavorado porque pra você tem que ter a história, tem que ter começo, meio e fim, eu tenho a solução perfeita, que é Lendas do Deserto. Gente, esse livro, ele é como se fosse um livro de contos normal. São várias historinhas que muitas delas têm também uma lição de moral no final, assim. Que nem a gente via, por exemplo, nas fábulas de Esopo. Mas a moral, o conceito de moral, o conceito de bom e ruim, ele é diferente para as diferentes culturas. E é muito intrigante ver como essa moral, ela é muito mais subjetiva na cultura do Oriente Médio do que ela seria, por exemplo, numa fábula de Esopo, que é claro, é muito óbvio, o que é bom, o que é ruim. Mas nessas histórias, isso acontece não só em Lendas do Deserto, tá, gente? Isso acontece em muitos, nos outros livros que eu li dele. Não vou falar em muitos, porque eu só li esses 3. Só leu 3, é seu autor favorito? Sim. Me respeitem. Mas nos outros livros isso também acontece, que a moral, ela não é tão óbvia assim. Ela te faz refletir sobre questões a respeito de lealdade, de honestidade, de valorização, de humildade, de você não ser soberbo, de você dar valor aos conselhos dos mais velhos. Esse tipo de coisa é muito presente na cultura, na moral árabe. E é muito incrível ver isso sendo passado como se fosse um livro de fábulas mesmo. Porque isso faz a gente pensar para além da nossa educação, que querendo ou não, ela é muito europeia, né? Muitas das noções que a gente tem de moral, de ética, ela é muito europeia. Eu acho que vale a pena ter essas reflexões de além daquilo que é bom, do que só existe o bom ou só existe aquilo que é ruim, e como essas coisas acabam se misturando e se subvertendo muitas vezes. E eu acho que esse é o grande diferencial, a grande coisa de Lendas do Deserto, porque ele faz você ficar pensando, você termina um conto, às vezes um conto te impactou tanto, você fica assim... Eu nunca parei pra pensar sobre esse lado, e eu acho que dos 3 livros, apesar de O Homem que Calculava ter sido o que mais me impactou, porque ele mudou a minha visão a respeito da matemática e ele fez eu entender muitas coisas sobre a ciência e como ela se mistura com a arte, e sobre como a arte também é uma ciência. Meu favorito foi definitivamente Lendas do Deserto, porque ele é muito gostosinho de ler. Inclusive, a escrita do Mabatahan, ela é maravilhosa porque ela te prende. Não só essa estrutura de serem contos que você quer saber como eles se resolvem, mas também a escrita, que é extremamente acessível, como eu falei no começo do vídeo, que ele conseguiu passar com maestria muitas coisas a respeito da cultura, da hierarquia, da religião dos povos do Oriente Médio. Ele conseguiu fazer isso com muita felicidade pra gente, muita gratidão de poder estar lendo esses livros, e eu quero muito ler os outros, porque eu sei que tem outros livros que parecem muito interessantes, mas quando eu tiver dinheiro apenas eu vou poder lê-los. Eu espero que isso tenha sido suficiente para convencer você a ler algum livro do Mabatahan, porque eu realmente acho que é criminoso as pessoas aqui no Brasil só falarem de O Homem que Calculava, sendo que ele tem outras obras que são muito interessantes e que não fogem muito dessa estrutura, desse clima de O Homem que Calculava. Inclusive, eu acho que foi uma história sem fim, que mencionou o calculista, né, o Berenice Samir, que é esse personagem tão incrível do Homem que Calculava. Ele fez uma pequena menção a esse personagem. Então, as histórias, às vezes, elas se interligam, porque elas fazem parte do mesmo universo, elas estão ali no mesmo ambiente. Então é isso, amigos. Vejo vocês no próximo vídeo.